Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre a diferença entre motivação e disciplina, né? É interessante porque, inclusive, o tema que eu quero citar nesse vídeo, ele ressalta algumas experiências da minha vida, principalmente experiências ali quando eu comecei a estudar mais sobre desenvolvimento humano, né, desenvolvimento pessoal, sobre reprogramação mental, isso lá em 2010, né? E isso me fez relembrar até mesmo mentores que eu visitava, né, vamos dizer assim, naquele instante de tempo e espaço, mais do que eu visitava hoje. Isso me fez até relembrar e trazer alguns assuntos que a gente vai falar sobre, que vai falar hoje, né, que vão reverberar algumas novas energias aí para você, né? Quando a gente fala sobre motivação e disciplina, a gente tem que diferenciar muito em relação ao seu momento atual, né? Para algumas pessoas que estão aqui, que você que pode estar aqui, você está procurando motivação, né? Até se a gente pega a origem da palavra, né, em relação à etimologia, a palavra motivação vem do latim movere, que significa deslocar, mudar de lugar, né? Até a gente, quando vê o verbo movere, né, na verdade seria movere, né, seria no sentido de mover, mudar de lugar. E quando a gente fala sobre disciplina, né, vem também do latim disciplina, que significa instrução, conhecimento, matéria a ser ensinada, a gente vai lá na origem da palavra disciplina do latim, que vem de discípulos. E discípulos é aquele que aprende, né? A gente fala discípulo hoje, o aluno, né? Mas aí, no caso, quando a gente vai do verbo, da palavra discípulos, a gente vem de sere, que significa aprender. Então, disciplina vem de aprender e motivação vem de movimentar. E o que acontece hoje com as pessoas? Elas querem só motivação, né? Se você pensa em relação à sua vida, talvez você está estagnado ou mesmo inerte em relação ao que está acontecendo no trabalho, nas finanças, às vezes na sua saúde, às vezes até mesmo no seu relacionamento. As coisas elas não estão sendo movidas, não estão ganhando forma, ou mesmo movimento. E aí, por causa disso, você busca, ou mesmo procura alguns atalhos, né? Como a gente sempre fala que o universo não tem atalhos, mas a grande maioria das pessoas, de uma maneira geral, procura atalhos. Como se os atalhos fossem substituir um trabalho de longo prazo. E tá tudo bem, talvez é esse momento que você está vivenciando agora, né? Que basicamente esses atalhos vão corresponder àquilo que você precisa agora. E quando a gente pensa sobre isso, muitas vezes, na verdade, você não chega nos resultados que você almeja. Por quê? Quando a gente procura atalhos, quando a gente procura só motivação, você pensa o quê? Curto prazo, né? O que é o curto prazo? Basicamente, aquilo que está acontecendo no instante de tempo e espaço agora. Então, por exemplo, motivação entra muito aquele gás, né, que você precisa. Por exemplo, aquela energia que você precisa hoje, né? Mas se a gente pensar no longo prazo, a vida, né, a vida como um todo, a vida é o quê? Não é só uma semana, né? Não é só um segundo, não é só um minuto, não é só uma hora. A tua vida são anos. E quando a gente pensa em relação à verdadeira história da humanidade, são milênios, né? São milhões de anos. E aí, quando a gente começa a vivenciar uma perspectiva de mundo diferente, né? Então a gente sai da matrix mental, a gente começa a rever, né, em terceira pessoa quem nós somos, você começa a exigir mais de você uma nova visão, né? Até a gente fala no esoterismo, no ocultismo, sobre o olho, né? Por que o olho ele está tão evidente, até mesmo em ordens iniciáticas? Você vai ver isso em outras escolas também, né? Até mesmo na maçonaria, por que usa o olho, né? Até na nota de $1, né, que você fala. Porque basicamente o olho ele simboliza, no caso, um olhar para aquilo que você deseja ver, né? Inclusive a veritas, né? A verdade, que não é a minha verdade ou a sua verdade, né? O arquétipo de Platão em relação à verdade como um todo, que sempre foi, sempre é e sempre será. E quando você começa a enxergar essa perspectiva, você não procura somente motivação, porque a motivação ela termina, né? Então imagina assim, você está precisando de energia para jogar um jogo de futebol, jogar um esporte. Você pode até tomar um energético ali, um Red Bull, ou mesmo um café. Você pode tomar qualquer coisa, Gatorade, sei lá, né? Alguma coisa que dá um gás para você fazer aquilo, mas depois o quê? Sua energia baixa, né? Isso é motivação. E o que você deve buscar na sua vida como um todo, de qualquer área que você deseja desenvolver na sua vida, é a disciplina. A disciplina é algo que o quê? Ela vai corroborar para você chegar nos seus resultados no longo prazo, né? E nesse caso, o que eu quero trazer isso para você? Porque as pessoas elas têm uma aversão, elas não gostam da palavra disciplina. E isso tem vários motivos.
Podem ser motivos culturais, podem ser motivos, às vezes, até mesmo pessoais, em relação até familiares, né? Às vezes você conhece pessoas da sua família que não foram disciplinadas e ao mesmo tempo têm sucesso, ou mesmo pessoas que são disciplinadas e não chegam a lugar nenhum, né? Então meio que você começa a conceituar que disciplina é ruim, que disciplina na verdade não leva a lugar nenhum. Mas quando a gente começa a estudar biografias de pessoas de sucesso, pessoas que alcançam resultados em qualquer área na vida, né, vamos dizer assim, desde esportes, desde finanças, desde um relacionamento legal, desde, por exemplo, você viajar para algum lugar que você gostaria de viajar, a disciplina fez com que aquela pessoa reformulasse o modelo mental dela, e reformulando o modelo mental dela, ela conseguiu enxergar as coisas de uma outra perspectiva, ou seja, visualizando algo no longo prazo, fez com que, na verdade, ela ou ele, né, conseguisse ver como as coisas poderiam ser direcionadas de uma outra maneira. Por isso que a disciplina, ela exige algo diferente. Né? Por isso que a disciplina não é algo, por exemplo, que em relação à energia, até o exemplo que eu falei sobre motivação, não é algo que vai começar e terminar rápido. Muito pelo contrário, a disciplina é constante. Mas aí que tá. Para algumas pessoas, né, isso vai simbolizar uma apatia. Nossa, Diego, nada acontece na minha vida. Até quando a gente vai estudar, por exemplo, o exemplo do que é a maestria da mente, né, a gente ensina isso até nos nossos treinamentos, sobre a maestria. Muitas vezes, a grande maior parte da sua vida você vai ter nesse platô, ou seja, onde nada acontece. Mas por quê? Você está o quê? Basicamente, como se estivesse alicerçando, né, o que você precisa alicerçar, reprogramando o que você precisa reprogramar na sua mente subconsciente, em relação a pensamentos, emoções, atitudes, fazendo com que você também, como fosse experiência e erro, né, você também sedimentando, né, uma nova forma de ver a sua vida, fazendo com que você consiga chegar e não cair de novo. O problema é esse, né, você começar algo e cair de novo. Então você, por exemplo, abandonar, por exemplo, esses sonhos que poderiam dar tão certo e você, na verdade, desandar por algum motivo, né? Um motivo muito pequeno, você perder todas essas oportunidades que você poderia ter em relação à sua vida. O grande lance, na verdade, quando a gente pensa sobre isso por que será que, na verdade, você procura tanto motivação e não procura disciplina? Né? Motivação é importante, não estou dizendo que não é importante, mas só oba-oba não vai te levar a você concretizar aquilo que você quer. Mas só também tendo uma atitude de disciplina, talvez você se torne também uma pessoa avessa a risco, avessa a mudança. Isso também não é legal. Por isso que uma boa estratégia, quando a gente pensa em relação à sua vida, é uma união entre motivação e uma união entre disciplina. Você não pode só um ou outro, né? O que acontece muito quando a gente pensa na terceira dimensão, a gente sempre decide só um ou outro. Por que não pode ser os dois? Por que na verdade você acha que disciplina é ruim? Por que na verdade você acha que sua motivação é bom? Né? Algumas coisas foram plantadas ao longo da sua vida e você começou a acreditar que aquilo fosse verdade, vamos dizer assim. E motivação, como significa mover e mudar de lugar, por que você só quer mudar de lugar? Por que você não estabelece uma base também? É importante. Disciplina, por exemplo, você tem que aprender a aprender. Né? Vem de discípulos, né? De ser e aprender. Por que você não está lendo livro? Por que você não está, por exemplo, estudando? Né? Por que você não está... Você acha que só na escola que você estuda, na faculdade, pós-graduação? Não. Né? A maior escola que você pode ter ao longo de toda a sua existência é a vida. Então você precisa também parar, ouvir, né? Por exemplo, estar aqui ouvindo o podcast às vezes, ou mesmo assistindo a gente através do vídeo. Mas o grande lance é você investir tempo, investir dinheiro também na aquisição desse conhecimento, né? Nessa sabedoria, para que você consiga também replicar esse modelo mental na sua vida. Não adianta nada você, por exemplo, não se tornar, não ter, por exemplo, uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Né? A vida é muito grande. E o que acontece muito hoje com o imediatismo, as pessoas elas só querem os atalhos, então quer ter uma motivação, tanto que se a gente for para um YouTube ou mesmo um TikTok ou qualquer rede social atualmente, o que as pessoas mais procuram é entretenimento. Mas é entretenimento que muda as pessoas? Não, lógico que não. A vida das pessoas? Lógico que não. Né? A maior parte das pessoas que, na verdade, conseguem chegar nos resultados, elas não vão estar na internet nesse momento. Elas vão estar o quê? Sentada, vendo o que pode fazer, criando planos, e você deve fazer a mesma coisa. E até para te ajudar em relação a isso, né, você ter uma mentalidade cada vez mais preparada para uma estratégia, né, curto, médio e longo prazo, tem um link aqui na descrição que pode te ajudar com isso.
né? A gente tem vários treinamentos aqui dentro da Mangabeira Academy que podem te ajudar. E, logicamente, a gente não quer ficar para trás e também querer te ajudar nesse momento que pode ser o momento da virada da sua vida, tá bom? Então é só clicar no primeiro link da descrição e saber mais através do link, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!